preciso pregar parado, porque eu não posso transpirar. Se eu transpirar, a minha alergia ela ataca muito. Então eu vou tentar pregar parado hoje, em nome de Jesus. Amém? Vocês me ajudam? Abra sua Bíblia aí, na Epístola de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 17. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Quero parabenizar todas as mamães, amém? Por esse dia tão especial. E esse dia tão especial que foi no mesmo dia da Santa Ceia do Senhor, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer que eu estou muito feliz por poder ministrar a palavra de Deus. Eu ia passar a bola para alguém que eu sei que tinha gente orando para mim não vir hoje para pregar no meu lugar. Mas eu vim. Glória a Deus, eles ficam orando. Mas hoje eu vim. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Vou repetir: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Podemos assentar. Glorificado seja o nome do Senhor, por mais essa noite que Ele nos concede. Glória a Deus. Acho que isso não vai dar certo, não. Glória a Deus. Eu tentei, Jesus. Meus irmãos, esse texto de Tiago, ele nessa semana gritou dentro de mim. Porque aqui está relatada uma característica que é peculiar ao nosso Deus. Que característica é essa, pastor? Que o nosso Deus, Ele não muda. E essa característica se chama a imutabilidade de Deus. Não importa o tempo, não importa a era, não importa a época, Deus, Ele não sofre mudança. Independente do que aconteça na terra, independente de como nós nos comportamos, nós não podemos mudar quem Deus é. Ele é. Por isso que quando Moisés pergunta para ele quem o Senhor é, qual é o seu nome, ele vai responder: eu sou o que sou. Em Malaquias 3:6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque é importante eu aprender, compreender e entender que Deus não muda. Independente de como eu esteja, independente do que eu faça, independente do meu comportamento, Deus, Ele é o que é. Eu preciso entender isso, que não importa o meu comportamento, Deus, Ele já estabeleceu estatutos, juízos, padrões sobre a sua essência, compartilhando
compartilhou conosco. Por exemplo, Deus compartilha dentro da sua característica e atributo o seu amor. E ele diz, você pode amar também. Deus compartilhou conosco a justiça. E ele diz, você pode ser justo também. Deus compartilhou conosco a bondade. E ele diz, você pode ser bom também. Mas existem atributos e características que Deus não compartilhou conosco, que é peculiar a Ele. E eu preciso entender isso aqui, porque geralmente, eu disse geralmente, o ser humano é uma reação do que ou de como as pessoas se comportam com eles. O que nós aprendemos no decorrer da nossa vida? Uma palavra chamada reciprocidade, que é o quê? Se você me agradar, eu sou recíproco, eu te agrado. Se você for bom comigo, eu sou recíproco, eu te agrado. Porém, Deus não trabalha dentro da reciprocidade. Por quê? Porque existe uma essência no Senhor e essa essência não muda. Não importa a maneira que eu me comporta, ele não vai mudar. Paulo vai escrever a segunda carta aos Timóteos, no capítulo 2, no versículo 13, vai dizer: se formos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque é a essência dele, é o que ele é. Se eu for mal com Deus, ele permanece bom. Se eu for infiel, ele permanece fiel. Se eu trair, ele não vai me trair, porque é a essência do Senhor. Você não pode mudar quem Deus é, mas Deus pode mudar quem você é. Porque nós, os seres humanos, irmãos, trabalhamos com mudança. Isso é tão certo, tão verdadeiro, que uma das piores coisas que o ser humano pode enfrentar é algo chamado traição. Quer seja de um cônjuge, ou quer seja de um amigo. Quando você se sente traído por alguém, é o pior sentimento que você pode ter. É algo terrível para você enfrentar. Quando Jesus experimenta isso, quando Judas vai e através de um beijo o trai, mas a essência de Cristo não muda. Hebreus vai dizer: Jesus é o mesmo hoje, no passado e será eternamente. Pedro trai com um beijo. Jesus pega na mão dele e diz: amigo. Porque ele não muda de acordo com o seu comportamento. Mas o homem é mutável. O homem sofre mudanças. O homem sofre transformações. Está dentro da característica em que nós fomos criados. Porque existe a mudança boa. O que é mudança boa? É quando você abandona o mundo, aceita Jesus e você deixa para trás o teu passado e começa a viver uma vida de santidade. Essa é uma mudança boa. O perigo que temos que ter são as transformações, são as mudanças que ocorrem no decorrer da nossa vida e que muitas das vezes tira a gente dentro de uma condição de pequeno e nos faz grande. Cuidado com esse tipo de mudança. Cuidado quando Deus ele te exalta. Cuidado quando você não é e de repente você passa a ser. Quando ninguém te via e agora alguém começa a te ver. É o tipo de mudança e transformações perigosas. Porque quando nós deixamos, irmãos, a humildade
Quando nós deixamos a nossa dependência de Deus e começamos a achar que somos alguma coisa, cuidado! Cuidado com o ambiente que transforma quem você é. Cuidado com exaltações que podem mudar quem você é. Não se esqueça que é Ele que tem que crescer. É Ele que tem que aparecer. Que a glória ainda é dEle. Que você é o que é, porque Ele pegou na tua mão e Ele te levantou. Você é o que é, porque Ele te deu conhecimento. Você é o que é, porque Ele derramou unção sobre a tua vida. Porque o tesouro ainda está dentro do vaso de barro. E o vaso de barro não aparece. O que aparece? A excelência do poder de Deus que está dentro de você. Aí a glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é dEle. Não transforme isso. O livro de Êxodo vai narrar a história de Moisés. Que quando a filha de Faraó o encontra, e o texto diz que ele é um bebê, ele é pequeno, ele é o quê? Ele é o quê? Pequeno, repita, pequeno. E quando ele é pequeno, quando a filha de Faraó o pega, a primeira coisa que ela vai dizer é uma criança hebreia. Porque as características eram de um hebreu. Não tinha como confundir. Parecia hebreu. Chorava como um hebreu. Era um neném hebreu. Só que versículos mais tarde, Moisés já está crescido. Já está um homem. E quando vê o seu povo sendo massacrado, defendendo um compatriota, ele vai matar um egípcio e vai fugir. Nessa fuga, ele vai encontrar a filha de Jetro e vai ajudar ela junto ao poço. Só que quando ela chega dentro da casa do pai e vai relatar a história para o pai, ela vai dizer: pai, estávamos no poço, fomos importunados por alguns homens e um egípcio me ajudou. Quando era pequeno, era hebreu. Quando não tinha microfone na mão, era hebreu. Quando estava sentado lá atrás, era hebreu. Quando ninguém via, era hebreu, aleluia. Pequenininho, só chorava, aleluia. Só que Deus pegou na mão e levantou. Agora a pessoa está olhando, está achando que é alguma coisa, aleluia, já mudou a característica, já quer se parecer com todo mundo, já quer se parecer com o mundo, só que Deus está gritando lá do alto: ei, tu ainda é hebreu. Não perde a tua característica, não se comporta como eles, mas está na moda, é tendência, ei. Não perde a sua essência, crente. Deus está te olhando, lembra? Quem te deu posição foi Ele. Quem te exaltou foi Ele. Deus não muda. Deus não sofre variações. Eu preciso entender isso. E não adianta dizer, irmãos: ah, mas é o povo, Senhor. Eu estou no meio do povo de impuros lábios, por isso que o meu lábio é impuro. Aí Deus olha, não tem problema. O problema é esse: estou mandando brasa viva do altar para purificar e queimar a tua língua. Porque profeta na minha casa tem que falar a verdade. Mas é o ambiente, ei, postura. Mas é o lugar, postura. Lembra que tu é crente, rapaz. Lembra quem te chamou. Podem te dar apelido lá fora.
podem querer mudar o teu nome, podem querer até impor característica, mas quando eu vejo a mesa e vejo que a mesa não é de Deus, eu não como. Por quê? Porque é uma essência dentro de mim. Eu não preciso ser igual a todo mundo, aleluia. Deus colocou algo dentro de mim que me torna único. É o DNA dele, aleluia. Tá na Babilônia, convive com a Babilônia, mas eu não preciso comer do que está na mesa. Pode mudar o meu nome? Pode. Pode trocar a minha maneira de se vestir? Pode. Mas de manhã eu estou orando. Mas na hora do almoço eu estou orando. Chega de tarde, eu continuo orando. Porque podem mudar o que quiser, mas o princípio de Deus eu não quebro. Mas tem decreto lá fora dizendo: se orar vai para a cova dos leões. Eu continuo orando de manhã, eu continuo orando de tarde, eu continuo orando, eu continuo clamando. Por quê? Porque eu não quebro os princípios que Deus estabeleceu. Quem estava aqui no quadradinho, eu gosto de falar isso. O que mudou? O espaço. O que mudou? A quantidade de pessoa mudou, mas a essência é a mesma. A visão é a mesma. O reino, palavra, aleluia, palavra, pregação, ensinamento. Se está aqui e não quer viver isso, veio para o lugar errado. Aqui é verdade, irmãos. Aqui é palavra, mas aqui tem cobrança também. Aqui a igreja ajuda. Está na prova, vamos passar junto contigo. Está precisando, vamos te socorrer, aleluia. Mas tem cobrança também, o quê? Tem que andar na linha. Por quê? Porque Deus não mudou. Deus não muda princípio, Deus não muda a essência. Porque tem muita gente, irmão, que quando está no pasto... ninguém está vendo, mas está no pasto adorando. Ninguém está vendo, mas está cuidando de ovelha. Ninguém está vendo, está matando urso. Ninguém está vendo, está matando leão. Ninguém está vendo, mas estou obedecendo. É a palavra de Deus, eu vou obedecer. Mas cuidado, quando Deus te tirar do pasto e te colocar dentro do palácio e te der coroa. Porque o problema do rei Davi não foi o pasto. O problema do rei Davi não era o lugar. O problema dele é quando ele achou que ele era alguma coisa. E quando ele achou que era alguma coisa, ele pegou aquilo que não era dele. Ele pegou aquilo que ele nem precisava. Por quê? Porque tinha coroa, porque ele podia. Cuidado, irmãos. Quando Deus te colocar numa situação de você poder ter aquilo que os teus olhos contemplem, mas cuidado, porque Deus não vai tirar a tua coroa nem a posição que Ele te deu. Mas cuidado, que a espada pode entrar dentro da tua casa. Porque é no palácio que ele adultera. É no palácio que ele cobiça. É dentro do palácio, não é no pasto. No pasto ele adorava. No pasto ele matava leão e cuidava de ovelha. Mas é dentro do palácio, é no tempo de exaltação que ele vai fazer aquilo que ele quer. E para de fazer aquilo que Deus manda. Cuidado com esse tempo na tua vida. Cuidado com o tempo da exaltação, meu irmão. Cuidado, cuidado. Quando Deus te der, não se esqueça que foi Ele que te deu. Mas e o amor de Deus? Está aí, irmão. Está aqui o amor. Tu consegue ver o amor? Quando Davi se derrete no Salmo 51 e diz ao Senhor: eu pequei contra ti.
Não retire de mim o teu Espírito Santo, não me lance fora da tua presença. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. O amor de Deus está ali. Mas Deus está dizendo, eu te amo, mas a minha espada não sai de dentro da tua casa. Porque toda alma que pecar, essa morrerá. O amor de Deus não te exclui das consequências da tua escolha. Eu vou repetir isso aqui para você dar glória. O amor de Deus não te exclui das consequências das suas escolhas. Eu posso mudar? Posso. Eu posso ser transformado? Posso, eu sou humano. Mas Deus não, irmão. Deus não muda. E Deus não gosta quando alguém quer mudar aquilo que Ele já estabeleceu. Deus não muda. E não gosta que mudem aquilo que Ele já estabeleceu. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Porque eu testifico, e todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão nas escrituras. Não toque naquilo que Deus estabeleceu. Não mude a palavra. Não mude, pastor, mas estão mudando, está dando certo, a igreja está lotada, está crescendo. Não toca naquilo que Deus já estabeleceu. Mas pastor, está dando certo, não tem mais lugar. Vai chegar a hora do acerto de conta. Mas está indo bem. Vê o look, pastor. É relógio de 8.000. É bolsa da Gucci. É camisa. É calça. É tudo de marca. Está fazendo leilão no altar. Está tudo certo, está tudo legal. Deus está olhando. Deus está observando. Está mudando a palavra para dar resultado. Está mudando a palavra para dar resultado. Está esquecendo a verdade para dar resultado. Deus vai cobrar. Paulo diz, eu lancei o alicerce. Eu lancei o alicerce. Cada um observe como vai construir em cima desse alicerce. Cuidado, a busca pelo resultado, a busca pelo dar certo, a busca pela riqueza. Porque quanto mais gente, mais oferta. Quanto mais gente, mais dízimos. Estão levando líderes e pastores a se corromperem. Mas vai chegar a hora do acerto de conta. Porque Paulo vai dizer, mesmo que desça um anjo do céu para lhe pregar um outro evangelho. Ei! Paulo está dizendo, não tem mais revelação, meu filho. O alicerce foi lançado, mas é o anjo, não. Se descer para colocar uma vírgula, que seja anátema, aleluia. Eu não tiro, eu não coloco, porque Deus já estabeleceu o padrão. Agora eu vivo segundo o padrão que Ele estabeleceu. Não mexe no que Deus já estabeleceu. Adultério ainda é pecado. Ficar de conversinha com irmã e com irmão é adultério. Já está no coração. Homossexualismo ainda é pecado. Pedofilia ainda é pecado. Fornicação ainda é pecado. Vai casar.
Não mude o que Ele estabeleceu. Já tem o alicerce. Deus não te deu o direito de mudar a palavra dEle. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É a palavra dEle, irmão. Sede santo como eu sou santo. É a palavra dEle. Não vai mudar. É a palavra dEle. Para com isso aí, irmão. Para com bater. Ah, tem um jeitinho, pastor. Não tem jeitinho nada, meu filho. Tem um padrão. Eu se enquadro no padrão. Para de fazer fofoca da vida do seu irmão. Ainda é pecado. Para de falar mal do seu irmão. Ainda é pecado. Não muda o que Ele estabeleceu. Que isso, pastor? A palavra é dura. Dura é ir para o inferno, irmãos. Duro é sofrer, aleluia, o tormento. Duro é viver em planto e ranger de dentes, isso que é duro. A palavra exorta, mas edifica e traz consolo. Não, pastor, vamos mudar a visão um pouquinho para crescer mais, irmãos. Eu não estou preocupado com crescimento, aleluia. Eu estou preocupado com a verdade, viver na verdade, andar na verdade, pregar a verdade. E se for embora, amém. E se encher, amém também. Mas a glória ainda continua sendo dele. Pastor, qual é o perigo? Paulo escreve a carta aos Romanos. E fala de um povo que pegou a glória de Deus e deu aos homens. Que pegaram a glória de Deus e deram a animais. E o texto vai dizer que Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Deus falou: eu vou tirar a minha mão, eu vou tirar a minha presença, para vocês verem o que acontece, o que acontecia. Está relatado, Romanos capítulo 1. E as mulheres deixaram o uso natural do seu corpo e se inflamaram uma nas outras. E os homens deixaram a natureza e cometeram torpeza. Por quê? Porque pegaram a glória de Deus, porque queriam mudar a palavra, porque queriam mudar o padrão, porque queriam mudar o alicerce. Não mude o que Deus já estabeleceu. Deus te ama, Deus me ama. Mas não pense que por Ele nos amar, Ele vai quebrar princípio. Não quebra. Eu encerro aqui. Existia um homem que Deus fez menção dele e falou assim: estou levantando um rei segundo o meu coração. Isso é muito forte, porque dificilmente você vai ver Deus usando um homem como referência. E Deus vai falar: Davi é alguém segundo o meu coração. Isso é muito forte. Aleluia. E Davi está alegre, irmãos, porque assumiu o reino, sentou no trono, está em Sião, Felipe. E lembrou, sabe de quê? Da arca. Lembrou da presença, aleluia. Davi está tão alegre, porque a promessa se cumpriu. Aquilo que Samuel fez, ungindo a sua cabeça e dizendo: você vai se tornar rei depois de anos. A promessa se cumpriu e Davi está muito alegre, empolgado. Cuidado! Cuidado, é nessa hora que você esquece
daquilo que já foi estabelecido. Eu não me empolgo com tapinha nas costas. Eu não me empolgo com o crescimento. Eu estou preocupado com princípios e padrões que Ele estabeleceu. Cuidado com a empolgação, está crescendo. Vamos fazer, calma. Calma. Vamos primeiro aprender a cuidar deste rebanho, para depois se preocupar com 2, 3 cultos. Calma. Aquieta o teu coração, porque a pressa pode destruir muitos ministérios. Aqui fulano abriu a igreja, fechou. A coisa mais triste que tem é você ouvir que uma igreja foi fechada. Por quê? Porque não se abre igreja. Igreja nasce. Então ela não fechou, ela foi abortada, foi morta. Porque a igreja não é bar, não é comércio para abrir. A igreja nasce no coração de Deus e é entregue para a terra. Mas Davi está empolgado. Ele quer pressa, então ele fala: arruma os carros com boi e vai buscar a arca. Mas pastor, a intenção é boa. Deus não quer intenção. Deus quer cumprimento da palavra. Aqui, Deus não quer o seu melhor. Entenda isso. Eu não venho para o culto para dar o melhor para Deus, não. Eu venho para viver aquilo que foi pregado no domingo. Apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Não é o meu melhor, é o que Ele quer. Eu não adoro com o meu melhor. Eu adoro a Ele em espírito e em verdade. É o que Deus quer, é a palavra, é a Bíblia. Mas Davi está empolgado, está animado. Por quê? Porque era pastor de ovelha, irmãos. Agora está vestindo veste e coroa, está sentado num trono, está com o cetro na mão. Está empolgado. Porque vai comer do melhor da terra. Vai vestir o melhor que a terra tem para oferecer. É pecado não, viva tudo o que Deus te deu. Se Deus te permitiu enriquecer, viva isso. Viva. Mas não se esquece dos princípios e padrões que Ele estabeleceu. E sabe o que Davi faz? Creio eu que ele pegou o melhor homem dele, de confiança. Sobe nesse boi aí. Sobe nessa carroça aí, vai buscar a arca. Só que o texto diz que a arca balança. A carroça balança porque o boi tropeça. E o Uzá vai segurar a arca, cheio de quê? Boa intenção. Como diz o ditado popular, irmãos, de boa intenção o inferno está cheio. Viva a palavra. Quando ele toca, Uzá é fulminado. Por quê? Porque não é de qualquer maneira. É segundo o meu coração. Eu te amo de paixão, mas não quebra o meu princípio, porque senão eu quebro você. Não quebra o meu princípio, porque eu te quebro. Só para você entender, irmãos. Deus permitiu que a Babilônia entrasse e destruísse tudo. Destruiu a coisa mais linda que existia em Israel. Em Judá, o templo. Tomaram tudo. Levaram para a Babilônia, tudo bem, Deus permitiu. Só que quando o rei quem entende de Bíblia já dá glória. Estava muito empolgado. Bebeu muito. E mandou trazer os vasos e os utensílios. Irmão, toca em tudo, mas não toca num vaso que Deus escolheu.
Não quebra princípio, cuidado. Tu pode estar falando mal de alguém que é menina dos olhos de Deus. Quando ele meteu a mão nos utensílios do templo que era sagrado, uma mão aparece na parede. Oh. Mené, tekel, parzinho. Foi pesado, foi medido e foi encontrado em falta. Sabe o que Deus fez? O povo medo-persa atropelou a Babilônia, irmão. Sabe por quê? Cuidado com a empolgação. Não quebre princípios estabelecidos por ele. Estou empolgado. Perdeu um amigo. Sabe o que Davi fala? Não quero mais a arca. Vai viver o luto, está quebrado. Por quê? Porque quebrou princípio. Porque Deus já tinha estabelecido na sua lei. E uma das obrigações dos reis era ler o livro da lei. Era uma das funções dele, tinha que ler. Se ele lesse, estaria escrito lá que só tinha pessoas separadas para levar a arca. A presença de Deus não poderia ser levada por animais irracionais, sacerdotes. Então ele quebrou o princípio, Deus quebrou ele. Tem muita gente quebrando e não está entendendo. É porque quebrou princípios, não obedeceu, não seguiu a palavra. E hoje não está vivendo aquilo que tu era para viver. Aleluia. E está dizendo, não, Deus está me provando. Não, Deus te quebrou. Porque você se exaltou. Porque em vez de dar glória para Ele, tu se encheu. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele diz, a glória é minha. Quando Ele cura, a glória é minha. Quando a porta abre, a glória é minha. Quando Ele te promove, a glória é minha. Quando Ele te usa, a glória é minha. Só que é muito bom, irmãos, entender quando erramos. Porque é algo que nós vamos fazer. Errar o alvo. Só que eu costumo dizer, erro é tudo aquilo que não te ensina nada. Se te ensinou, não foi um erro, foi uma aula. E Davi aprendeu na escola de Deus. Quando ele ouve que a arca está na casa de Obed-Edom, e a casa de Obed-Edom está prosperando, ele diz, vamos trazer a arca. Só que ele mandou carro de boi. O problema é esse, irmão, tem gente que não aprende com o erro. Tem gente que está quebrando hoje e continua no mesmo erro. E não entendeu que não adianta fazer biquinho. Não adianta. Levanta a tua cabeça, cumpre a palavra de Deus. Não adianta. Se tu quebrar princípios, Deus vai te quebrar. Só que agora o sacerdote está trazendo a arca, irmão. Está obedecendo a princípios. Está obedecendo o padrão. A cada passo que traz a arca, oferece sacrifício ao Senhor, aleluia. Porque assim é a nossa caminhada, meus irmãos. A gente anda um pouquinho e a gente para quê? Para oferecer sacrifício ao Senhor. A gente caminha mais um pouquinho, a gente dá uma paradinha para quê? Para oferecer sacrifício ao Senhor. Que sacrifício? Romanos 12:1. Eu rogo pela compaixão do Senhor que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, perfeito e agradável, aleluia. Aí tem festa, irmãos. Aí a Haddad vai fazer 5 anos, a Haddad vai fazer 6 anos, vai fazer 10 anos, não vai ter mais lugar. Deus vai mandar um recurso, vamos comprar a casa, vamos quebrar tudo, vamos aumentar, mas fazendo o quê? Obedecendo o princípio e a palavra dele. Oh, glória a Deus. Porque se fosse para ser do meu jeito, da minha maneira, como eu penso, como eu quero, Deus não estaria deixado a Bíblia para a gente. Sabe por que Ele deixou a Bíblia? Porque Ele está dizendo assim, eu quero assim. Isso aqui não é do meu jeito. Não é como eu quero. Você entende isso, irmãos?
levar fogo estranho para dentro do templo. Abiú morreu. Por quê? Não é como ele quer, é como Deus quer. Saul ofereceu o sacrifício e perdeu o reinado. Por quê? Não é como ele quer, é como Deus quer. Aí Paulo vai dizer assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Vai ser lido aqui. Porque na noite que ele foi traído, aleluia, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, que foi derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Já está estabelecido. Eu não tiro, eu não acrescento, eu obedeço. Por quê? Por causa disso, há muito fracos e doentes, e muito que dormem. Por quê? Participam do corpo e do sangue, sem discernir. Aí ele diz, está pensando que Deus toma responsabilidade para ele? Que nada, querido. Deus joga para você e diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pastor, posso tomar? É contigo, meu filho. Pastor, posso tomar ceia? É contigo, se examina. Olha como está dentro de você. Para não quebrar princípios e padrões que ele estabeleceu, aleluia. Aplausos.